Na aula anterior falamos sobre a importância de entender o que realmente compõe os suplementos de cogumelo. Agora chegou a hora de aprofundar uma das questões mais debatidas nesse universo. Micélio ou corpo frutífero? Qual a melhor escolha? Se você já pesquisou sobre suplementos de cogumelos, com certeza se deparou com esses termos. Mas o que eles realmente significam? Mais importante, qual deles traz mais benefícios para a sua saúde? Bom, antes de responder essa pergunta, precisamos entender como o cogumelo funciona. Os cogumelos são compostos basicamente por duas partes principais. O corpo frutífero, que é o cogumelo como conhecemos, a parte visível que cresce e pode ser colhida, e o micélio, que é a rede de filamentos subterrâneos responsáveis pela absorção dos nutrientes e pelo crescimento do cogumelo. Ele funciona como a raiz do cogumelo. Se isso ainda parece abstrato, pense numa macieira. O corpo frutífero seria a maçã, enquanto o micélio seria a árvore e suas raízes. Agora, o que acontece nos suplementos? Você pode encontrar extrato de corpos frutíferos puro, extrato de micélio, uma mistura dos dois chamado de extrato completo. O problema é que, apesar de serem vendidos como se fosse a mesma coisa, micélio e corpos frutíferos possuem composições químicas completamente diferentes. É como pedir um suco de maçã e, em vez disso, receber um suco de madeira da árvore. O micélio ele pode ser cultivado de diferentes formas. O método mais comum e também o mais barato é cultivar o micélio em grãos, como arroz ou centeio. Esse processo é chamado de grão de micélio. Qual o problema? Quando o micélio ele é colhido e processado, grande parte do suplemento ainda será grãos triturados e não necessariamente compostos bioativos dos cogumelos. Já o corpo frutífero é mais difícil de cultivar, ele precisa de condições controladas, de um substrato adequado e de tempo para crescer, mas é nele que encontramos as maiores concentrações de compostos ativos, como beta-glucanos, triterpenos, que são os verdadeiros responsáveis pelos benefícios dos cogumelos funcionais. Por isso, os suplementos feitos exclusivamente com corpos frutíferos tendem a ser muito mais potentes. Alguns suplementos são vendidos como os extratos completos, o que significa que contém tanto micélio quanto corpos frutíferos. Parece ótimo, mas tem um detalhe. Na prática, esses suplementos ainda contêm uma grande quantidade de grãos de substrato, onde o micélio cresceu. Ou seja, muitas vezes, ao comprar um suplemento de extrato completo, você pode estar consumindo mais grãos triturados do que os compostos bioativos que realmente importam. Existe uma forma mais avançada de produção do micélio, onde ele é cultivado em tanques de fermentação líquida, sem grãos. Isso permite a extração de um micélio puro e concentrado. Mas aqui está a verdade. Esse método ele é mais caro e complexo e nenhuma empresa se interessa em usá-lo. No fim das contas, os maiores benefícios dos cogumelos funcionais estão nos corpos frutíferos, e é por isso que ele deve ser a base do seu suplemento. Agora que você já sabe qual parte do cogumelo foi utilizada, tem mais um fator essencial, o método de extração. Nem todo extrato é igual. Se ele não passou por um bom processo de extração, o corpo não consegue absorver seus compostos ativos corretamente. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima aula. Vamos falar sobre os diferentes tipos de extração, o que realmente importa no rótulo de um suplemento e como garantir que você está consumindo um produto de alta qualidade. Nos vemos na próxima aula. Até lá!